Eu queria que você falasse um pouquinho dessa partida, a vitória do Hercílio Luz, a primeira vitória na competição, alinhado a um bom desempenho também. Qual é a sua avaliação dessa partida? A minha avaliação, eu comentei com os atletas em relação à questão do nível de equilíbrio da competição e a importância de um resultado positivo na estreia em casa. Acho que a gente iniciou bem a partida, conseguiu abrir 3-0 no primeiro tempo e no segundo tempo a gente acabou controlando o resultado da partida. Acho que a gente poderia ter sido um pouco mais incisivo e um pouco mais agressivo no segundo tempo. Havia espaço para a gente conseguir de repente placar mais elástico, porém a gente não fez isso. Acho que o resultado foi extremamente importante, nós fizemos um bom jogo, mas a gente não pode oscilar como a gente oscilou no final do jogo. Raul, na primeira etapa, você também, nessa questão de controlar, depois de fazer o 2-0, você percebeu que você reclamava bastante com a equipe, porque o domínio foi do Nação. Qual era a sua orientação depois daquele 2-0? Não, a gente estava com dificuldade em relação à questão do vento, para ter o controle da bola, porque a gente estava tendo dificuldade principalmente com a questão a utilização da bola longa. Então tinha que jogar com bolas curtas, o Nação estava pressionando alto. Isso fazia que em alguns momentos a gente transferisse a bola e eles ficassem com um pouco do controle do jogo. Na verdade, a questão da orientação em relação ao 2-0 foi em relação à questão da troca da maneira de marcar, porque o Nação estava fazendo uma situação de espetar bem os laterais e a gente estava tendo uma dificuldade que eles estavam utilizando a bola de cruzamento da intermediária. E aí estava pegando um pouco desordenado nosso sistema defensivo. Foi mais na questão de ajuste do posicionamento. Depois que a gente conseguiu ajustar esse posicionamento, a gente não correu riscos. Mas eu gostei do que a equipe apresentou. Individualmente a gente fez um bom jogo. O que eu comentei foi que em relação à questão principalmente da fase final do jogo, que eu acredito que o Nação tentando atacar e a gente bem estruturado defensivamente, a gente poderia ter explorado um pouquinho melhor os contra-ataques e feito um placar mais elástico. Agora, a entrada dos jogadores, você contou com 2 estreias, que é o Giovani e o Muan também, e fez outras alterações, essas mudanças que você fez, para eu falar um pouco sobre isso? Na verdade, foram situações pontuais. A ideia era fazer um teste em relação à questão de um posicionamento um pouco diferente na questão do meio de campo, e a gente conseguiu fazer esse teste em relação àquilo que a gente pensa para a competição. Nossa equipe é uma equipe nova, tá praticamente do zero, é o segundo jogo oficial, então eu acho que em alguns momentos a gente tem que procurar utilizar a competição para a gente testar algumas situações para que a gente venha evoluir, e algumas situações pontuais foram testadas no segundo tempo. Algumas eu achei interessante, outras eu achei que a gente precisa treinar um pouco mais para melhorar nesse aspecto. Ô Raul, a gente observa que agora você já tem mais opções, já a partir da próxima rodada deve ter também o Matheus, que chegou, retornou. Quarta-feira o jogo é fora de casa contra o Marcelo Dias. O Marcelo Dias empatou hoje, está pressionado, joga mais uma vez em casa. Você acha que pode ser também interessante para o Hercílio Luz pegar uma equipe pressionada ou não? Não, como eu sempre falo para vocês em relação à questão da competição, os campeonatos em Santa Catarina, seja a Copa Santa Catarina ou o Campeonato Catarinense, eles têm um nível de equilíbrio muito grande. Eu acredito que a gente vai enfrentar um Marcelo Dias forte. Vai ser um jogo extremamente difícil, como foi o jogo de hoje, como foi o jogo contra o Carlos Renault, como foi durante o Campeonato Catarinense também as outras partidas. O Marcelo é uma equipe muito forte em casa, equipe que contratou bem, tem boas peças. Assim como a gente vem numa situação de montagem de equipe, então demora um pouco e demanda um pouco em relação à questão de entrosamento e ajustes. É importante que a gente estude bem a equipe do Marcelo Dias, que a gente vá o máximo organizado possível para que a gente consiga um bom resultado. Raul, agora os próximos adversários, Marcílio, Joinville e Figueirense, são equipes que vão disputar o que vem também, como o Hercílio, Campeonato Catarinense da Série A, que deve ter uma equipe, uma preparação um pouco para esse campeonato também. E 2 jogos fora de casa, eu queria você falar sobre esses jogos que são em sequência, né? Realmente são jogos difíceis. O Marcílio Dias é uma equipe, como eu falei na pergunta anterior, é uma equipe muito forte dentro de casa, contratou boas peças, tem um bom treinador experiente. É importante que a gente mantenha um padrão de organização, acho que a gente conseguiu manter isso. Uma coisa interessante, a gente não sofreu gols novamente, acho que é importante ter uma estrutura defensiva sólida.
O jogo contra o Marcílio acho que é um jogo forte. O jogo contra o Joinville também vai ser um jogo pesado, mas a gente procura preconizar e trabalhar jogo a jogo. Então a gente vai pensar na situação do Marcílio Dias. Amanhã a gente já treina. Amanhã pela manhã a gente já treina. Já vai observar o que o Marcílio Dias fez contra o Carlos Renault hoje, para a gente estudar bem a equipe deles. Vai estudar aquilo que a gente fez no jogo de hoje também, para a gente ver o que a gente precisa corrigir, para que na quarta-feira a gente consiga fazer um jogo ainda melhor e buscar um resultado positivo. Pensando lá na frente, o objetivo seria, por exemplo, ficar na frente do Figueirense, para lá no mata-mata não ter que jogar contra o Figueirense lá no Scarpelli? Não tem como pensar nesse tipo de situação agora. Faltam 8 jogos ainda, bastante coisa. E também acho que quando tu entra numa competição, tu não pode entrar nela pensando em não enfrentar alguma das equipes. A gente tem que pensar no jogo a jogo. Próximo jogo é uma final de campeonato pra gente. É importante que a gente venha a pontuar o máximo possível nesse jogo a jogo para a gente conseguir a classificação o quanto antes, para que a gente possa também testar situações pontuais. A gente sabe que a Copa Santa Catarina ela tem um viés importante para a gente, além do título, além da competição. A gente tem a situação de a gente montar o elenco e moldar o elenco pensando em 2023. Então a gente tem que testar situações, a gente tem que olhar os atletas que a gente contratou, a gente tem que observar a questão dos encaixes entre esses atletas, para que a gente consiga montar a melhor equipe possível, pensando tanto na questão da Copa Santa Catarina, em relação àquilo que a gente quer no algo a mais da Copa Santa Catarina, quanto pensando na temporada de 2023, que é extremamente importante para o clube. Nessa questão de observação, hoje você repetiu a equipe que jogou contra o Carlos Renault. Então a gente pode ter mudança nos próximos jogos, visto que você teve jogadores que estavam no banco pela primeira vez, e tem opções interessantes como o Everton, o próprio Juan, que chegou, entre outros jogadores que estavam no banco hoje. Nós conseguimos qualificar o elenco. Isso é extremamente importante dentro de uma formação de um grupo. Acho que tu não trabalha somente com 11 atletas. Então é importante que a gente gere uma concorrência entre eles e que essa concorrência seja uma concorrência sadia, que um respeite o outro em relação à questão de oportunidade, em relação à questão de ter dado uma sequência em relação à equipe. É muito pela situação de a gente estar iniciando um trabalho. É importante a gente começar a gerar um comportamento e um entrosamento entre esses atletas, e que quando a gente faça as trocas que a gente faça, elas de maneira pontual, e de maneira gradativa, para que continue acontecendo uma situação tanto de entrosamento quanto a questão de evolução da equipe como um todo. Raul, com o retorno do goleiro Matheus, ele sendo inscrito, ele será o titular do Ercílio? Ainda não conversamos sobre essa situação. O Matheus chegou ontem, durante o treinamento, chegou na sexta-feira durante o treinamento, ainda não está legalizado. O Matheus é um baita de um goleiro, um grande goleiro. O João também é um grande goleiro. O João Vitor, que ficou no banco de reservas hoje, também é um grande goleiro. O mais importante é o que eu falei, a gente tem um grupo qualificado, que a gente faça existir essa concorrência sadia entre eles, para que a gente escolha o melhor para o Ercílio Luz, mas que todos estejam preparados para jogar. Falando em posições, opções, a gente destaca o Oliveira, que é muito bem ali atrás, só que ele não avança muito. Seria interessante ter mais um lateral ali pela esquerda ou está bem servido? Na verdade, a gente acabou de contratar o Kaique, lateral esquerdo, que veio... Ele não está regularizado ou já está... Está regularizado, estava no banco de reservas hoje, e o Kaique é um jogador com uma característica diferente do Matheus Oliveira. É um lateral com uma característica mais ofensiva. Na verdade, a gente já, em termos de grupo, a gente está com o grupo praticamente montado para a Copa Santa Catarina. A gente tem situações para testar, tem a situação dos atletas da base, que vem fazendo uma boa competição no Sub-20, vem preparados, tem treinado com a gente com frequência. Então, o mais importante, como eu falei antes, é ter todos preparados e adaptados ao que a gente quer, ao que a gente pensa como sistema tático, como modelo de jogo, para que a gente possa utilizá-los da melhor maneira possível, conforme o jogo, conforme a necessidade. Ok, já tem treino amanhã e vocês viajam na terça para Itajaí? A gente treina amanhã pela manhã, na segunda tarde, na terça pela manhã, e após o almoço a gente deve fazer a viagem para Itajaí.